Muito bem, vou ler uma das crônicas do pastor Gorgônio Barbosa Alves, aqui no livro Retalhos da Vida, publicado pela imprensa metodista há cerca de 50 anos. Foi na década de 1970, no começo da década de 70. Vou ler a crônica que está aqui na página 45 e 46, com o título Sustentado com Pão e Água. Sustentado com pão e água. Isso aconteceu com um homem chamado Micaías. Tudo começou quando Acabe, rei de Israel, fez aliança com Josafá, rei de Judá, contra os Círios. Os dois monarcas empreenderam uma guerra contra o rei da Síria. Antes, porém, de marchar ao campo de batalha, acharam por bem fazer uma consulta a Deus por intermédio de seus profetas. Todos os videntes foram convocados a depor sobre o palpitante assunto. Acabe e Josafá ornaram-se luxuosamente com suas vestes reais. Marcaram encontro numa praça pública em Samaria e apresentaram-se diante de grande multidão. Os profetas levantaram todos sua voz, dando apoio aos monarcas e assegurando vitória contra o inimigo. Depois dessa unanimidade dos videntes, o rei Josafá volta-se para o seu colega Acabe e pergunta: não haverá mais algum profeta por quem possamos consultar ao Senhor? Respondeu Acabe: há um profeta, mas eu o aborreço, porque sempre profetiza contra mim. Há um profeta, mas eu o aborreço, porque sempre profetiza contra mim. Como insistisse Josafá, o profeta Micaías foi chamado também a dar o seu depoimento. Este, ao chegar, para surpresa e desagrado de todos, contrariou a voz dos 400 profetas que já haviam vaticinado a favor da guerra. Disse com toda clareza que Acabe e Josafá seriam derrotados juntamente com seus povos. Disse com toda clareza que Acabe e Josafá seriam derrotados juntamente com seus povos. Não foi fácil para o verdadeiro profeta de Deus contrariar a voz de bajulação daqueles 400 homens que eram tidos como profetas, mas vaticinavam, movidos pelo interesse egoísta de serem agradáveis a dois monarcas que marchavam em desobediência à vontade de Deus. Sua palavra, entretanto, foi ditada pelo que o Senhor lhe dissera, custasse o que custasse. Mas dizendo Micaías que a derrota dos reis e seus povos seria certa, todos se revoltaram contra ele. Não era possível que um homem só
contrariasse as pretensões de 400 profetas, 2 reis e seus povos. Não era possível que um homem só contrariasse as pretensões de 400 profetas, 2 reis e seus povos. Sustentando Micaías mais uma vez sua palavra, foi castigado severamente. Um dos falsos profetas, chamado Zedequias, feriu-lhe o queixo, dizendo-lhe ainda palavras afrontosas. O rei de Israel deu sobre ele a seguinte ordem: metei este homem na casa do cárcere e sustentai-o com o pão de angústia e com a água de amargura, até que eu venha em paz. Os 2 reis, apesar das advertências do servo do Senhor, partiram para a guerra. Acabe pereceu em plena batalha. Josafá experimentou o amargo da derrota. As lições, entretanto, ficaram para a história. Nem sempre a voz da maioria é a voz de Deus. Nem sempre a voz da maioria é a voz de Deus. Valeu a pena a intrepidez do profeta fiel que falou a verdade à custa do seu próprio sacrifício. Bem diz a palavra de Deus: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Assim escreveu o pastor Gorgônio Barbosa Alves, quando era um dos membros ou funcionários da Junta de Missões Nacionais, trabalhando ali junto com o pastor Davi Gomes, no final da década de 1960 e começo da década de 70. Pastor Gorgônio Barbosa Alves trabalhou na Junta de Missões Nacionais entre 1966 e 1972. Foi nesse tempo que ele escreveu esta crônica, que está publicada no livro Retalhos da Vida, publicado pela imprensa metodista. Glória a Deus. Aleluia. Quem leu foi o pastor Adriano Pereira de Oliveira, Votorantim, São Paulo, Brasil, dia 24 de maio de 2021. Agora são 7h34. Glória a Deus. Aleluia.